Capítulo 45. Talvez eu devesse voltar para a academia e falar com Ethan. Eles podem ter voltado agora, ou talvez não. Vanessa pensou, suas asas batendo no ar enquanto ela voava alto acima do chão. Ele corria abaixo dela enquanto ela se movia mais rápido do que uma flecha recém-lançada em direção a um alvo. Não era a primeira vez durante seu longo voo que esse pensamento lhe vinha à mente. Não era nem a oitava. Mas no final ela nunca se desviou de seu curso atual. O sol lançou sua sombra grande sobre o mundo abaixo, suas garras cravaram em sua pele, e quanto mais ela voava para frente, mais ela não gostava da informação que estava compilando em sua mente. Eu realmente não me importo que ele seja um predador que caçou e matou milhares ao longo do século após século. Dado quem e o que eu sou, eu não posso me importar muito com isso. Mas a perda constante de memória? Eu nunca quero esquecer aquele que eu amei, mesmo que ele me rejeitasse agora pelo que eu me tornei. Havia pouca dúvida em sua mente de que ele teria. A pessoa que ela era, estava morta. O que resta de mim é o que sobreviveu, e ninguém poderia amar isso, exceto outro que está tão quebrado quanto eu. Ela pensou enquanto refletia sobre seu amor pelo demônio. Tolo sábio, toda a astúcia do mundo, e ele acha que eu não vejo a maneira como ele olha para o artefato de seu criador. Ele acha que eu não vejo o sentimento de perda em seus olhos quando ele fala do poderoso Lord Hubert. Apesar de toda a sua força, ele é uma criança perdida que quer que seu pai volte para casa. Malditos sejam todos, eles feriram meu Lord e feriram meu Demi. Eu nunca os perdoarei. Nunca, jamais, jamais. Nunca, se a chance chegar, quando a chance chegar. Vanessa pensou e tirou sangue de suas palmas com o aperto de seu punho fechado. A proposta de Albedo estava na vanguarda de sua mente, as pistas de que os seres supremos estiveram aqui uma vez, que eles foram para o oeste, cresciam a cada poucos anos, e era apenas uma questão de tempo, ela disse à demonia, antes que eles voltassem. E quando eles voltarem, Vanessa, nosso mestre ficará muito feliz. Mas quando eles partirem novamente, ele conhecerá as profundezas do desespero. Eles o machucarão, eles o ferirão e cortarão seu coração novamente. Eu quero evitar que isso aconteça. Você me ajudará. Foi um sim fácil de Vanessa, mas por mais um motivo do que Albedo deu. Aquele chamado Hubert abandonou meu Demi também, e eu o farei pagar por isso se eu puder. Ele nunca mais machucará meu amado. Vanessa jurou. Cada pedaço de informação iria para Albedo primeiro, o quanto chegasse para Ins. Nem ela mesma sabia o que acontecia entre os dois em particular. E a busca pelo passado de Ethan rendeu resultados inesperados. Claro que tenho que contar ao mestre o que descobri sobre Ethan em detalhes, e duvido que ele fique feliz em saber sobre a infidelidade natural de Ethan. Mesmo que não seja culpa dele, o que isso importa? Se Intoma morrer, ela pode ser restaurada, mas ela será restaurada para encontrar um homem que ela ama, não a conhece. Não sente nada por ela e começou sua vida novamente no segundo em que deu o último suspiro de sua vida antes da ressurreição. Um movimento errado, e ela sofrerá um desgosto horrível, mesmo que se recupere fisicamente. Quem poderia confiar no amor de um homem infiel? Vanessa se perguntou, mas ela sabia a resposta enquanto ainda pensava na pergunta. Ninguém, pensou ela, dando voz mental ao infeliz entendimento. Sua mente ficou quieta e ela olhou para baixo. O rio estava passando abaixo dela, o rio de muitos nomes por muitos povos, e sobre o qual deuses uma vez viajaram. Um rio agora governado por um novo deus, mesmo que o resto do mundo ainda não soubesse disso. Atravessar o rio significava que ela estava cruzando para Restize, o que significava que ela chegaria a Vaktin, a cidade que abastecia a propriedade papal com bens e servia como centro comercial entre o reino dracônico, a antiga teocracia, e canalizava bens para o norte, para a carne, que então enviava materiais por todo o norte do Império Feiticeiro até a fronteira leste de Baharut e a fronteira do estado do Conselho de Argland. Lá embaixo na estrada, ela observava o tráfego fluir sobre a ponte, a Central Rota 1, foi a primeira estrada de criação de runas no Império e ela corria todo o caminho até o reino dos Minotauros. Sua criação anunciou a construção de centenas e centenas de novas cidades e vilas para abastecer os viajantes, muitos dos quais eram peregrinos. Eram abundantes, abundantes e óbvios.
Paladinos vermelhos em cavalos mortos-vivos cavalgavam ao lado de pessoas vestidas com vestes religiosas com bengalas e caminhando em pequenos grupos. A cada 20 milhas ou mais, um pequeno forte ficava, que era guarnecido por outro grupo de soldados paladinos vermelhos, guerreiros penitentes empenhados na proteção dos viajantes para expiar seus erros passados. Conforme cada forte era alcançado, o grupo ocupante atual partia, e o novo tomava posição. Cada forte normalmente tinha uma vila de algumas dezenas de famílias que cultivavam alimentos e forneciam bens aos viajantes, e sempre havia um comerciante empreendedor disposto a se estabelecer no forte a longo prazo para vender o que pudessem, e fornecedores maiores ficavam felizes em ter a variedade de clientes do forte para vender. No geral, é um bom sistema. Ela pensou com autossatisfação presunçosa. Alguns dos fortes mais usados até tinham alguns de seus próprios restaurantes lá, e como resultado, Vanessa sabia que estava rapidamente se tornando uma das pessoas mais ricas do império. Além disso, com cada venda acima do mínimo para a sobrevivência, os cobradores de impostos do império colhiam uma safra de cobre, prata, ouro ou platina. Os impostos então iam para investir na expansão da infraestrutura, preparar os cofres militares, expandir missões exploratórias e pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas mágicas, como a combinação de equipamentos de magia com runas que criavam golems de metal pilotados por anões e usados na construção. Está tudo se encaixando. Só posso esperar que Sua Majestade faça a escolha certa quando se trata de Lady Intoma. Ela é tão doce. Lupus Egina ou Solution sairiam ilesas de algo assim. Mas Intoma? Não. Ser esquecida dessa forma algum dia a machucaria muito, muito. Vanessa afastou o pensamento da cabeça com um suspiro pesado, resistindo à vontade de parar na propriedade papal e procrastinar seu relatório para seu mestre. Se recomponha, Vanessa, você não pode adiar isso, diga a verdade a ele e deixe os dados contarem o que eles fazem quando param de se mover. Este é o seu trabalho, e você deve fazê-lo bem. Ela se lembrou. E cerrando os dentes, ela voou em direção à sua casa em Nazarick em silêncio mental pelo resto do dia.